Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. O Brasil é um país difícil de acertar as coisas, porque as pessoas que têm mais responsabilidade em cumprir com a lei, com a Constituição, as pessoas que têm responsabilidade inclusive de aplicar a lei, são as primeiras a desrespeitar a Constituição. Ontem, a AMAN emitiu um comunicado defendendo a legalidade do recebimento das verbas por parte do juiz Mirko, lá de Sinop, que recebeu em um mês R$500 mil. São os penduricalhos invisíveis do Poder Judiciário que foram pagos aos juízes de Mato Grosso. O pagamento se baseou numa decisão anterior do Conselho Nacional de Justiça, que disse da legalidade dessas verbas. Essas verbas, elas fazem com que o teto constitucional não seja respeitado. O teto constitucional é para ser respeitado por todos os cidadãos, inclusive por juízes e procuradores da República. Infelizmente, são exatamente os operadores de direito, os membros do Ministério Público e os juízes são os maiores obstáculos a se cumprir o teto constitucional no Brasil. É muito comum você ver que o legislativo é praticamente a latrina dos poderes. Qualquer culpa que se tem, joga-se sobre Câmara de Vereadores, sobre Assembleias Legislativas e sobre o Congresso Nacional. Pois bem, está no Senado da República um projeto do Senado, produzido dentro do Senado, me parece que o projeto é de autoria do senador Renan Calheiros, que estabelece definitivamente a proibição para que qualquer cidadão receba além do teto constitucional. Essa proibição já existe, mas o Senado, a Câmara dos Deputados está reforçando isso. E aí você não vê campanha do Ministério Público, olha, vamos apoiar a iniciativa do Senado, vamos apoiar a iniciativa do Legislativo. Ao contrário, você vê manifestações de juízes e procuradores, porque esta aqui é uma república federativa, defendendo salários incompatíveis com o setor público brasileiro. Eu não tenho nada contra um juiz competente como o juiz Mirko de Sinop ganhar R$500 mil, mas vá ganhar isso na iniciativa privada. Ganhar isso dos cofres públicos, num país de miseráveis, num país que está tributando de 11% para 14% a previdência, de um país que apontou ontem um déficit em 2017 de R$159 bilhões, de um país que apontou um déficit para 2018 de R$159 bilhões, de um país que até 2020 vai ter déficit. Este país tem que pagar esses salários milionários. Isso é incompreensível. Juízes e procuradores não têm sensibilidade nenhuma. No instante que a saúde aqui está um caos, eles justificam que estão pagando isso porque tem dinheiro dos cofres do Poder Judiciário. Ou seja, a PEC do teto dos gastos tem que ser feito com autonomia pelo Poder Legislativo. Tem que cortar em todos os poderes. Porque se os poderes têm recurso para fazer essa bonança toda, é evidente que tem que cortar recurso do Ministério Público e do próprio Tribunal de Justiça. Eu estou me referindo à situação de Mato Grosso, que obrigou inclusive ontem o Conselho Nacional de Justiça, através do ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça, ele determinou a suspensão de pagamento dos juízes. Porque 84 juízes de Mato Grosso, 84 bacanas de Mato Grosso, 84 detentores de togas em Mato Grosso receberam mais de 100 mil por mês.
O teto constitucional é de 33. Ninguém pode receber mais do que o teto constitucional. O ministro Gilmar Mendes disse aqui, sentado ao meu lado, ao lado do Mauro Camargo, conversando com o ouvinte da Capital FM, que esta república é corporativa. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir o não aumento do Supremo Tribunal Federal por causa da grave situação financeira do país. E recebeu em contrapartida na cara uma nota da Associação Nacional de Magistrados e uma nota do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso que está acontecendo agora com o Judiciário já aconteceu aqui com membros do Ministério Público. São os príncipes do erário. Eles só olham a árvore deles. Eu acredito que esse país tem que ser passado a limpo, e tem que ser passado a limpo, corrigindo as distorções salariais, inclusive do Poder Judiciário. É evidente que eu defendo que o juiz ganhe bem. É evidente que eu defendo que um procurador de justiça, um membro do Ministério Público receba um bom salário, mas que receba dentro do teto salarial. Que seja o máximo, mas dentro do teto salarial. Não pode extrapolar o teto salarial. E é evidente também que eu não defendo que membro do Ministério Público tenha direito a 3 férias. E que eu não defendo também que tenha juiz que tenha direito de receber, que aponte artigos na Loman. Se a Loman diz isso, tá na hora de revogar a Loman. Tá na hora de declarar inconstitucional esse artigo. Porque esse artigo da Loman fere o artigo constitucional que estabelece o teto. Que estabelece o teto de remuneração. É que eles são os aplicadores do direito. E na hora de aplicar o direito, eles dizem: não, nós podemos. Eles podem receber além do teto constitucional. E agora a vergonha, né? O Conselho Nacional de Justiça está determinando a suspensão até a análise por que isso foi pago. Tomara que depois da análise não venha o Conselho Nacional de Justiça dizer: não, essa remuneração é justa, porque não é. Apesar das argumentações do Poder Judiciário dizendo que a remuneração é legal, eles próprios vão julgar a legalidade desta remuneração escandalosa. Esta remuneração é um tapa na cara do cidadão de Mato Grosso, dos servidores públicos, de todos aqueles que estão sendo penalizados pela crise econômica. E esta remuneração, pagas com recursos que já existem dentro do próprio Tribunal de Justiça, é a clara demonstração de que a PEC do teto de gastos tem que ir urgente para a Assembleia Legislativa. E tem que ir cortando do Executivo, sim. Cortando do Legislativo, sim. Mas tem que cortar também do Tribunal de Contas, da Procuradoria e do Poder Judiciário. Do Tribunal de Contas, do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Não é possível que as pessoas achem que vivem num outro Brasil.